Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo do Evangelho, estudo que tem sido realizado recorrentemente. Em nosso estudo periódico, estamos situados no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Meus cumprimentos iniciais aos amigos que nos acompanham nesse momento do canal Raciocínios Espíritas e do canal da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, a Casa Espírita que inclusive é a responsável pela organização deste estudo que nós estamos fazendo no momento atual. Estamos situados no capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqueles que nos acompanham já sabem que quando a gente conclui o estudo, a gente conclui, que eu digo, finaliza a leitura e o estudo de todos os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós retornamos ao início da obra e voltamos a estudá-la. Retomamos os temas dos primeiros capítulos em ordem cronológica. Estamos no capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, examinando o tema central, não vim destruir a lei. Já tivemos a oportunidade, nos últimos encontros nossos, examinar o texto do Novo Testamento que Allan Kardec seleciona para esse capítulo como tema central, o texto de Kardec explicando e fazendo considerações iniciais sobre o tema, e depois tivemos a oportunidade de ler e de estudar o texto Moisés, que é um dos textos iniciais desse capítulo. No dia de hoje, iremos examinar o texto O Cristo. Bem, inicialmente eu peço licença para ler o texto, porque vale a pena a gente contextualizar, em que pese alguns já devem ter lido esse texto, mas vale a pena a gente voltar nele e examinar ele, ouvi-lo, para que a gente possa se ambientar em relação ao tema, para que a gente possa se familiarizar e refletir e se conectar com a proposta apresentada por Allan Kardec. Lembremos que a gente teve Não Vim Destruir a Lei, o texto lá de Mateus, tivemos o texto de Moisés, que é o início de Allan Kardec comentando sobre o versículo, sobre o trecho do Novo Testamento. Moisés é a primeira consideração de Allan Kardec. Portanto, Allan Kardec inaugura essa mentalidade de, em cima de um versículo, fazer comentários sobre. Ele começa no Evangelho segundo o Espiritismo assim, e todo o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser assim, vai ser Allan Kardec fazendo comentários sobre um trecho do Novo Testamento, e depois os espíritos também comentam, né? Mais tarde, Emmanuel vai fazer isso com Chico Xavier, né? Recorta um trecho do Novo Testamento e faz comentários sobre aquele trecho, mas Allan Kardec é pioneiro nesse sentido. E o texto Moisés, que a gente examinou no estudo anterior, né, no nosso último encontro, antes desse recesso aí do meio de ano, foi o texto Moisés, que tivemos a oportunidade ali de estudá-lo, de refletir sobre, que é o primeiro comentário de Kardec, porque esse texto Moisés é de Kardec, sobre o trecho Não Vim Destruir a Lei, sobre o trecho de Mateus, né, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, que Jesus alude à lei. E a gente fez aí comentários a esse respeito. O texto de hoje, o Cristo, é o segundo comentário de Kardec em cima do mesmo versículo, porque esse versículo é tão rico que tem ali vários elementos, embora o texto é pequeno, é um parágrafo pequeno, mas tem vários elementos nele. Tem sobre lei, sobre Moisés, sobre a proposta de Jesus, sobre o que é cumprir a lei. É um trecho sintético do Novo Testamento, mas que resume, que condensa um monte de coisa. Então, vamos ler o texto de Kardec, O Cristo. Vamos lá. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma.
combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos, sem distinção, são objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador, moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio, declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave, e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Esse é o texto kardeciano, texto riquíssimo, feito também de uma condensação de ideias, de um conjunto de ideias muito importantes que estamos tendo a oportunidade aqui de examinar. O texto de Kardec é um comentário, ainda é um comentário sobre os versículos, ele inclusive cita algumas passagens que Jesus falou no versículo selecionado de Mateus, e aqui ele também desdobra em alguns comentários, em algumas considerações super importantes, né, que vem aí como desenvolvimento do tema Não Vim Destruir a Lei, né? E ele começa o texto, Kardec começa o texto dizendo o seguinte, que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Olha só. Então, veja que isso aqui tem uma sutileza que Kardec coloca aqui, que às vezes passa despercebido. Quando Jesus fala, não vim destruir a lei, ali, para os seus interlocutores, é claro que aqueles que estavam ouvindo, ainda que Jesus soubesse que ele estava falando de algo mais profundo, mas ele sabia que aqueles que ouviam ele estavam entendendo que quando ele diz não vim destruir a lei, ele estava dizendo não vim destruir a lei mosaica, porque a lei que se entendia na época era a mosaica, que aliás, para a mentalidade judaica do momento, era a lei de Deus. A lei mosaica era a lei de Deus. A gente teve a oportunidade de examinar aqui que a legislação mosaica tem uma parte cultural, uma parte que é da cabeça de Moisés, fruto da época, regras e jurisdição e legislação e código civil e de conduta próprio daquela cultura, carregado do contexto da época, em alguns momentos influenciado pelos preconceitos, e ao lado desses elementos que é da cabeça de Moisés, portanto é do Moisés, o ser humano, existe uma parte que é divina, que é o quê?
que é aquela que Moisés recebeu em elevação de sintonia, isso é, em conexão mediúnica com a espiritualidade maior. Essa parte divina é atemporal, é eterna e é real e legítima em qualquer época da humanidade. Por quê? Porque aquilo que é de ordem divina é imutável. Aquilo que é da categoria do divino não muda com o tempo. O que muda, que aperfeiçoa, que melhora, são as concepções humanas. As leis divinas são imutáveis, inalteráveis, porque já são perfeitas e, claro, apropriadas e se adaptam e recebem a sua aplicabilidade de acordo com o nível evolutivo nosso. Então, quando Jesus fala não vim destruir a lei, é claro que aqueles que ouviam ele, e ele sabia disso, estavam entendendo não vim destruir a lei mosaica, já que a lei mosaica, para o judeu da época, era a própria lei de Deus. Era a própria lei de Deus. Então, Kardec começa o texto dizendo: Jesus disse que não veio destruir a lei. Isto é, a lei de Deus. Aqui, qual é a sutileza? Kardec está ali embutindo a ideia de que o que Jesus não veio destruir, até porque vem do Criador, e ele, como emanação perfeita do próprio Criador, veio dar cumprimento, né? Veio cumprir isso, é aquilo que é de ordem divina. Aquilo que é atemporal, que inclusive se manifesta através da pessoa de Moisés. Através da pessoa de Moisés, também a lei de Deus se manifesta. É como se Kardec estivesse dizendo o seguinte: da revelação mosaica, aquilo que Jesus não veio destruir e que veio dar cumprimento é a parte divina. É o aspecto divino. Porque o aspecto humano, o aspecto cultural, o aspecto circunstanciado, o aspecto histórico, os costumes daquela época, que foi do homem Moisés, que Moisés colocou e que deu, às vezes, uma dimensão divina para que as pessoas pudessem aceitar, já que as pessoas entendendo que vinham de Deus, elas aceitavam. Moisés, então, assim estabeleceu, mas que é a parte humana, não é essa que Jesus veio endossar. Não são os preconceitos da época que Jesus veio defender e cumprir, e difundir, e socializar. Não. Jesus veio cumprir e não veio destruir a lei de Deus, que se manifesta também na primeira revelação, que está na primeira revelação. A lei de Deus está ali na primeira revelação. Basta a gente separar o joio do trigo. Aliás, é uma expressão costumeira que Jesus utiliza, separar o joio do trigo. Né? Em meio ao joio tem trigo. Né? Em meio às afirmações humanas e aos preconceitos da época na primeira revelação, a revelação de Moisés, existe ali também verdades espirituais. E as verdades espirituais Jesus não vem destruir, porque se são verdades espirituais, não são destruíveis, não são transformáveis, são divulgáveis, são passíveis de divulgação e até de ampliação, se for o caso. Mas se algo é verdade espiritual, é verdade eterna, é verdade divina, não é destruída, talvez aperfeiçoada, talvez ampliada. E é claro que Kardec comenta que Jesus ele não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, e assim ele ensina, tanto pelo discurso quanto pelo exemplo, mas era necessário ensinar essa lei pelo discurso e pelo exemplo, cumprindo a lei mosaica naquela parte divina que a lei mosaica tem, e vivendo-a, adaptando-a a uma linguagem da época para ser compreensível. Olha só, ele é o espírito excepcional, espírito perfeito, espírito puro, espírito divino, espírito puro, espírito evoluído, representante de Deus ali, era o Messias. Imagine o que ele sabia, o que ele conhecia, mas a linguagem era pobre, o vocabulário era pobre, a cultura era limitada, era mesquinha em certo sentido, a compreensão, o linguajar era grosseiro, o entendimento humano era tosco, embora 3.000 anos de cultura já agrícola do judaísmo, da cultura hebraica, ainda assim o conhecimento era tosco, a mentalidade era grosseira. Como passar para aquelas pessoas adaptado à mentalidade da época? Então Jesus
utilizou um discurso que era um discurso muitas vezes de metáforas, porque a metáfora tem um poder pedagógico, um poder educativo, um poder de aprendizado impressionante. Então ele utilizou da metáfora, dos símbolos, das imagens fortes para chamar a atenção e, claro, utilizando tanto os elementos e linguagens conhecidas como os símbolos religiosos e as imagens culturais que o judeu conhecia, para, utilizando delas, poder passar ensinamentos profundos. Então, quando você pega o evangelho e vê Jesus falando de peixe, Jesus falando de moeda, né, denário, sestércio, ceitil, talentos, quando você vê ele falando sobre semente, é claro que ele não tá falando sobre essas coisas, ele está utilizando esses símbolos para falar de verdades espirituais. Mas como é que ele fala de verdades espirituais? Se não utilizando a linguagem, os elementos conhecidos daquelas pessoas, para que as pessoas pudessem entender. É da técnica da pedagogia, é da técnica de qualquer boa pedagogia, utilizar de elementos conhecidos para levar o aprendiz àquilo que ele desconhece. É necessário partir das referências dele. Porque se você transmitir coisas totalmente que o indivíduo não sabe, ele vai ficar perdido. É necessário partir daquilo que ele conhece para levá-lo ao que ele não conhece. Isso na pedagogia infantil, na psicopedagogia, na educação, na linguagem, na semiótica e assim por diante. Jesus era um mestre disso. Então, nesse sentido, ele transmitia aquilo que era de mais profundo espiritual com uma linguagem material, utilizando elementos materiais e conhecidos da época, utilizando símbolos agrícolas, comerciais e culturais e religiosos do povo, para que o povo pudesse compreender. Ele tinha que falar linguagem e tinha que utilizar os elementos conhecidos das pessoas, senão ele não seria entendido, não seria compreendido. Então, apesar de ele saber que através daquela linguagem grosseira, através daqueles elementos simples e banais, ele estava, na verdade, transmitindo dentro, em termos de conteúdo, verdades espirituais profundas que seriam preservadas ao longo da história. Através das parábolas, através daquelas histórias aparentemente simples, nós temos ali ensinamentos profundos que ele sabia que com aquelas histórias, com aquelas imagens fortes, a mentalidade popular iria preservar, e realmente preservou, e mais tarde transformou em escrito, em texto, os ensinamentos profundos que venceriam os tempos, que venceriam a história, que superariam as épocas, guardando ali as verdades espirituais que ele ensinou através daquele texto, através daqueles elementos, daquela linguagem. Então, não era apenas para se fazer entendido naquele momento histórico, mas também para preservar o conteúdo espiritual da sua proposta para o futuro, para que o futuro pudesse ter acesso, para que o futuro pudesse receber esse ensinamento. E como é que se faz isso? Através das imagens, através das histórias, através dos contos que gravam mais fácil. E na tradição da época de Jesus, a tradição era muito mais oral, então ensinava-se oralmente e se gravava de memória. E é claro que uma história, que um caso, que um conto se grava na memória popular muito mais fácil do que o texto, que era mais difícil, que era caro, e do que um discurso intelectual, que às vezes as pessoas esquecem detalhes. Então, por isso que Jesus vestiu os seus ensinamentos através de uma roupagem de contos, de parábolas, de histórias fáceis de serem compreendidas, mas cujo conteúdo era profundo. Para que ao longo dos tempos, ao longo da maturidade humana, ao longo do desenvolvimento psicoantropológico, sociológico da criatura, à medida que o ser humano amadureça, ele pudesse penetrar mais profundamente em camadas mais profundas desses ensinamentos. Porque o ensino de Jesus tem uma camada mais acessível, que todo mundo entende, porque é uma linguagem acessível. E aí, à medida que o indivíduo amadurece, ele consegue penetrar em camadas mais profundas da própria proposta do Cristo. Então, Kardec alude a isso quando fala sobre a mentalidade judaica e quando fala de Jesus adaptar o que ele conhecia da lei de Deus, vestindo com
o recurso idiomático, com os recursos linguísticos que ele tinha naquele momento, que a população possuía naquele momento histórico. E é claro que, nesse sentido, ele adaptou também, olha que coisa interessante, ele adaptou também o seu discurso acessível a grandes massas para que todos pudessem compreender. Porque também se ele falasse só de coisas muito profundas, não que nesses ensinamentos não hajam camadas mais profundas, mas há camadas mais profundas para aqueles que têm condição de acessar as camadas mais profundas. Mas se ele só falasse de coisas profundas, o povo da sua época, a mentalidade geral da sua época não ia conseguir assimilar e a sua mensagem não ia ser entendida. Então ele respeitava também o nível de maturidade, o nível de consciência daquele momento. E por isso, vestindo-a de histórias, de parábolas e de símbolos, de imagens fortes, ele também preservava, ele também guardava camadas mais profundas, níveis mais complexos daquele mesmo ensinamento, para que pessoas mais maduras futuramente, pessoas mais amadurecidas, pudessem compreender de maneira mais profunda aquilo. Olha só que proposta notável de Jesus. Então, claro que, como bom pedagogo, ele não falava muito. Ele também não enchia as suas histórias de muita complexidade, de muitos detalhes, porque isso seria perturbar as grandes massas que não iriam compreender o ensinamento. Então ele transmitia o ensino de uma maneira básica, isso o texto inicial, né, a história inicial era simples, mas o conteúdo era profundo. E claro, todo mundo conseguia sair com o básico, com o essencial, com aquilo que basal para entender a proposta. Então, esse ensinamento era um ensinamento, portanto, que ele transmitia, que ele dizia, e, portanto, ele conseguia abranger os níveis de consciência diferentes, porque numa massa heterogênea como ele abordava, havia aqueles mais entendidos, aqueles mais intelectuais, aqueles mais estudiosos e aquelas pessoas mais simples. E ele conseguia uma das coisas mais difíceis que o orador tenta conseguir, que é alcançar todos os níveis, alcançar toda a plateia. Através dos seus ensinos, ele conseguia alcançar toda a plateia. Porque, repito, a história era simples, era acessível a todo mundo, e ao mesmo tempo, aqueles que tinham condição de compreender melhor, conseguiam compreender camadas mais profundas daquele mesmo ensinamento que as pessoas mais simples conseguiam entender as camadas mais básicas. Então, ele adaptou a lei divina ao linguajar da época e, ao mesmo tempo, que Kardec fala isso de uma maneira muito bonita, né? Ele diz mais ou menos assim que se a lei de Deus fosse algo de um povo, algo cultural, algo específico de uma nação ou de um povo, ela não teria um caráter geral, universal, ela não teria uma importância para hoje, ela não teria um valor para outros tempos, senão para aquele tempo com aquele povo. Então, é claro que ele entendia a lei de Deus não como o judeu geral entendia, que era um ensinamento para aquele povo, para aquela cultura, para aquele período histórico. Não. É claro que a lei de Deus é a parte imutável, a parte eterna, a parte que é válida em qualquer tempo e que estava presente na lei de Moisés, mas não estava circunscrita a um povo. Então, ao mesmo tempo que Jesus consegue ser acessível àquele povo, transmitindo um ensinamento que seria compreendido por aquela população, os seus ensinos, ele consegue também dar um caráter universal que é acessível e ao mesmo tempo que é válido para qualquer época da história e para qualquer população. Por que isso? Porque Jesus lidava com as coisas do espírito e não da matéria. Os ensinos que ele traz são sempre ensinos que falam do espírito. Então ele trata de espíritos e não de corpos. Essa é a questão. Apesar de usar a linguagem daquela época, ele trata de espíritos. Apesar de usar elementos conhecidos daquela população para que ele se faça entendido,
grão de mostarda, talento, semente e todas aquelas expressões da época, ele, na verdade, utiliza aqueles elementos para transmitir um ensinamento que é do Espírito. E como é do Espírito, é para qualquer época, para qualquer cultura, para qualquer povo, para qualquer período histórico. Então, isso é super interessante, porque é isso que torna também, ao mesmo tempo, compreensível para aquele momento, para aquelas pessoas que ouviam ele, ao mesmo tempo, ele é compreensível para qualquer momento histórico. Ele tem um caráter de uma linguajar para aquelas pessoas entenderem, mas em outra época, em outro país, em outro linguajar como é o nosso, a gente consegue ler aquilo, entender o que ele falou do linguajar judaico e compreender que ali tem um ensino que não fica só na cultura judaica, que ali tem um ensino, um ensinamento que é pra gente também, que é para qualquer um, porque fala do Espírito, fala de realidades do Espírito. E é interessante porque Kardec diz assim, quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Propriamente ditas, o que é que Kardec quer dizer? Quer dizer o seguinte, que as leis de Moisés, as leis que são de Moisés propriamente ditas, ou seja, aquelas que realmente são da pessoa de Moisés, são os costumes. Porque é o ser humano Moisés, é o homem Moisés. E o que ele se refere de lei divina são as leis que Moisés apresentou, mas não era do Moisés, homem, mas era algo divino que Moisés recebeu, especialmente o Decálogo. Os 10 mandamentos talvez seja parte aí de todas a mais importante em termos espirituais, ou seja, Kardec está considerando, embora foi transmitida por Moisés, portanto veio de Moisés, mas Kardec está considerando que a parte divina e espiritual que Moisés revelou não é de Moisés, é de Deus. E a parte mosaica propriamente dita, ou seja, aquela que é da cabeça do homem Moisés, essa Jesus não apenas se colocou contra, como corrigiu muita coisa. Como procurou modificar muita coisa. Especialmente, Kardec cita, o culto exterior. O culto exterior é um dos elementos de maior atraso em termos de relação com o divino, relação com o sagrado, relação espiritual. E Jesus combateu muito o culto exterior, porque o culto exterior é o apego material, ou é melhor, a materialização da relação com o sagrado. E ele queria espiritualizar esse culto, tornando o culto interior. Né? Então as liturgias, os apegos às liturgias, os apegos aos rituais externos, sem que o coração participe daquilo, Jesus procurou elucidar as pessoas e chamar atenção para isso. Mas ele fala, olha que inteligência, Jesus fazia isso citando textos da lei. Porque na lei tem muitas vezes recomendação ao culto exterior. O que é que Jesus fazia? Em vez de combater a lei de uma maneira frontal, de uma maneira direta, isso geraria muito mais reação, ele combatia esses costumes da época, que estava também na legislação de Moisés, citando a própria lei de Moisés, de adorar Deus em espírito, de adorar Deus no coração. Então ele combatia os cultos exteriores citando a própria lei. Os fariseus ficavam impressionados com o conhecimento que um homem daquele, que vinha de família pobre, simples, tinha da lei. Como é que ele citava textos de cor, de memória, do Torá, da lei, quando na verdade a população galileia, de maneira geral, não tinha acesso aos textos, aliás, nem era alfabetizada de maneira geral. Então isso impressionava os fariseus. Ele combatia, mas combatia com fundamentos na própria lei, com elementos da própria lei de Moisés, que na verdade era a parte divina, a parte que não era mosaica propriamente dita, né, para me utilizar aqui de uma expressão usada por Kardec. E aí Kardec diz, e ele resume a lei e os profetas em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É importante aqui salientar, e a gente vai ter oportunidade mais tarde, lá na frente, a voltar nesse assunto de maneira mais aprofundada, é que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é original de Jesus. Quando Jesus resume a lei e os profetas em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, há quem ache que ele está, a partir daí, colocando algo de novo na lei. Agora ele apresenta a mentalidade da época,
a sua proposta, resumindo toda a lei, muita gente lê achando o seguinte, que Jesus, a lei está aí, mas eu resumo tudo isso nas seguintes colocações que eu elaborei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na verdade, não. Quando ele fala sobre isso, e no episódio em que ele cita isso, ele está diante de mestres da lei, e diálogo com o mestre da lei, da legislação da época, tinha que ser fundamentado na lei, ele não podia tirar uma coisa do nada. Então ele está respondendo aos mestres da lei, citando trechos da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo está na legislação. Está no Decálogo, está no texto de Levítico, está lá. Ama ao próximo como a si mesmo. Então estão presentes. Jesus resume a lei os profetas dizendo, quer resumir? Eu resumo nisso. E cita na própria lei. Está presente. Por isso que nós dissemos, quando abordamos o capítulo Moisés, que na primeira revelação, e Emmanuel diz isso, estão presentes os germens, as sementes da própria proposta de Jesus. A lei de Deus não é destruída, é progressiva, é desenvolvida. Então, às vezes, aspectos da lei de Deus mais primários são revelados em uma época, porque é a capacidade das pessoas de assimilar, e parte daquela verdade é mais tarde ensinada de maneira mais ampliada em outro momento, quando a criatura já tem condição de compreender mais e melhor. Então, na lei mosaica, apesar de todas as confusões e os elementos, às vezes contraditórios, e os aspectos humanos, tem ali também sementes da própria missão de Jesus. Por isso que Emmanuel chama de pedra angular. É a pedra básica, a primeira revelação, da própria mensagem de Jesus, que claro que Jesus vai elevá-la à quintessência, elevá-la ao máximo da altura, na espiritualização que ele deu, no desenvolvimento que ele deu. É como se a proposta de Jesus fosse já a árvore, né? E a lei mosaica, a primeira revelação, fosse a semente. Mas já está lá a semente, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo está no Velho Testamento. Está presente no Velho Testamento, a gente vai ter oportunidade futuramente, eu não vou desenvolver muito isso agora, mas a gente vai ter oportunidade futuramente de estudar. E Kardec também cita, o céu e a terra não passarão até que se cumpra as minhas palavras até o último iota. O iota a gente já estudou, é a última palavra do alfabeto grego, é a menor letra do alfabeto grego. Então até a última letra, até a menor das coisas. O céu e a terra não passarão. Kardec faz uma interpretação aqui, que eu gostaria de acrescentar alguns elementos, algumas curiosidades a mais, que é o seguinte. Céu e terra, o que é que isso quer dizer? O céu e terra não passarão. Céu, terra. Céu, terra. Que dicotomia é essa? Que polaridades são essas? Céu, mundo espiritual. Terra, mundo material. Mundo encarnado. A linguagem da época. O céu e a terra não passarão. O que é que céu e terra não passarão? Céu, desencarnação. Terra, reencarnação. Céu, desencarnação. Terra, reencarnação. O céu e terra não passarão até que se cumpra até o último iota, ou seja, até que se cumpra tudo o que ele tenha dito, os espíritos precisarão reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, e isso não passará até que se cumpra tudo aquilo que ele tem dito, tudo aquilo que ele verbalizou, né? Então, isso é super interessante. Kardec desenvolve algo semelhante quando vai dizer com relação a essa passagem, que eu acho super interessante aqui desenvolver, né? Que fosse cumprida e praticada na Terra inteira, Kardec coloca, até os seus menores desdobramentos, né? Mais tarde, Alcione vai dizer algo assim no livro Renúncia de Emmanuel, que o Evangelho é uma escada ascensional, que deve ser vivido, amado, sentido, praticado até os seus últimos detalhes. E até lá é uma escada ascensional bastante longa, uma jornada bastante longa. Esse é o Evangelho, né? E aí Kardec comenta dizendo o seguinte, que Jesus veio dar cumprimento a toda a lei antiga, que ele vai dar cumprimento à lei antiga, que, repito, era compreendida pelas pessoas como a própria lei de Deus, e que de alguma forma tem aspectos ali da lei de Deus. A lei de Deus também está ali.
E há uma colocação interessante do codificador quando ele diz que ele veio dar cumprimento a todas as promessas antigas a respeito do Messias, vivendo-a, exemplificando essa lei esperada pela mentalidade judaica. Interessante porque Emmanuel vai escrever dizendo que todas as tradições espirituais e mediúnicas falavam a respeito da chegada de alguém. Até mesmo aquilo que Campbell, o famoso mitólogo norte-americano, afirmou sobre o mito do herói, que está presente em quase que todas as culturas, a história do herói, um herói que vem salvar o mundo, que vem redimir, que está presente inclusive nos contos infantis, né, a ideia do herói lutando contra o mal, e que está presente em fábulas e em tradições antigas, né? Essa é a tese de Campbell. Durante 40 anos ele examinou o chamado herói de mil faces. O que é interessante perceber é que esse herói que está no inconsciente coletivo, para Emmanuel, e Emmanuel traz isso no mundo espiritual, é o próprio Jesus. Porque a sua presença espiritual impregna a própria Terra. Como construtor do planeta Terra, como governador espiritual do planeta em nome do Criador, Jesus, o planeta tem um perfume de Jesus, e Jesus impregna o planeta com esse perfume, com esse DNA dele, a ponto dos seres humanos intuírem a respeito dele. E por isso a ideia do herói, dos contos heróicos, das tradições folclóricas, esse herói é o próprio Jesus. É a ideia de alguém que vem redimir, que vem dividir as épocas, que vem alterar o curso histórico dos tempos e assim por diante. Então, e é interessante porque Kardec vai dizer, ele veio dar cumprimento. E aí Kardec usa a expressão cumprimento aqui, não apenas de obedecer, como nós examinamos, não apenas de respeitar a lei, de obedecer e de seguir a legislação, porque se ele fizesse isso, ele não seria ninguém especial de outros seguidores da lei, de outros fariseus que tentavam cumprir a lei. Mas ele veio dar cumprimento no sentido de exemplificar. Exemplificar no mais alto nível e nos mais variados detalhes. Davi foi um grande seguidor da lei, mas o Velho Testamento diz que ele errou, que ele em algum momento fracassa. Adão foi um exemplo de homem que mais tarde fracassou na obediência a Deus e no seguimento da lei. Moisés foi um grande profeta e legislador, mas ele derrapou e em alguns momentos ele inclusive transgrediu a própria lei. E assim, se a gente for examinar os grandes homens, os grandes protótipos, expectativas, Jó, que é uma personalidade mitológica, possivelmente não existiu, não foi uma pessoa histórica, mas provavelmente um mito, é também um conto de alguém que em algum momento fraqueja diante de Deus. Fraqueja e vacila. Então a gente vê em todos os protótipos de ser humano, de homem, Samuel, Davi, Salomão, a gente vai ver pessoas que eram praticantes da lei de Deus, mas que falharam, que em algum momento acabaram transgredindo e acabaram escorregando. Jesus veio dar cumprimento, veio viver e exemplificar a lei até os seus últimos detalhes, claro, quando eu falo aqui a lei no sentido divino, né? O aspecto da lei espiritual, a dimensão espiritual da legislação, e não aquelas legislações injustas da época e assim por diante. Então, quando Kardec fala, ele veio dar cumprimento, ele veio exemplificar. E aqui há um detalhe curioso, interessante, que Chico Xavier comentou. Emmanuel comentou, aliás, por meio de Chico Xavier, que é o seguinte: todas as tradições espirituais e religiosas, até então, Jesus, e depois de Jesus também, abordavam um aspecto espiritual importante do ser humano, algum potencial importante da criatura humana. Então a gente tem, por exemplo, Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, os grandes avatares do Oriente, todos eles, de alguma sorte, apresentavam algum elemento importante. Meditação, recolhimento, interiorização, compaixão, transcendência, chakra, mediunidade, profecia, todos eles traziam algum aspecto importante. O que faltava na Terra é o seguinte, e na tradição religiosa de Israel, principalmente, que tinha tantos elementos importantes sobre profecia, sobre mediunidade, sobre fé em Deus, sobre obediência a Deus, submissão a Deus, o que faltava na ética espiritual daquele povo, daquela cultura, era o seguinte: como é que eu lido com o próximo? Qual é a minha conduta perante o próximo? Isso faltava. Isso, a cultura da época tinha carência.
Então, Jesus abraçou no mundo espiritual, antes de descer à terra, a missão mais difícil, que é como eu lido com o meu próximo. Por que a lição mais difícil? Porque essa lição não dá para ser ensinada só teoricamente, só oralmente. É necessário viver e mostrar como é que se lida com o próximo. Como é que lida-se com o próximo, que é, do ponto de vista religioso, a tarefa mais difícil, a tarefa mais espinhosa. E ele demonstrou isso nos mínimos detalhes. Ama teu próximo como a ti mesmo. Está lá no Velho Testamento. Mas como? Havia muitas dúvidas. Na tradição do povo de Israel, havia muitas dúvidas de como era lidar com o próximo e quem era o próximo. Tá uma passagem de Lucas que o jovem doutor da lei pergunta a Jesus: quem é meu próximo? Porque essa era uma discussão religiosa. Era uma discussão teológica. Quem era realmente o próximo ao qual se deveria amar? Porque a tradição dizia: ama teu próximo e odeia o estrangeiro. Ou odeia o teu inimigo. Quem é meu próximo? Então Jesus, a proposta de Jesus especialmente era como eu lido com o próximo. Ele demonstrou isso. Faltava isso na tradição, na sabedoria e na cultura religiosa. Como eu lido com o próximo. E Emmanuel diz a Chico Xavier o seguinte, que o próximo é a minha escada que conduz a Deus. Sem os relacionamentos, sem a interação com o meu próximo, eu não consigo evoluir totalmente. Tem uma parte que eu evoluo sozinho. Tem uma parte que eu preciso fazer sozinho, comigo mesmo. Eu preciso progredir individualmente, sem o outro, e tem uma parte que eu faço sozinho, comigo mesmo. Mas tem uma parte que eu só progrido, só aprimoro, interagindo com o outro, nos relacionamentos. E é essa parte que Jesus veio ensinar. E Emmanuel disse a Chico que... aliás, Chico disse a um entrevistador, a Elias Barbosa, que nos momentos mais... que Emmanuel mais chamou a atenção dele foi nos momentos que ele lidou com o próximo de maneira inadequada. Ele diz: Emmanuel sempre me chamava a atenção, me repreendia quando eu tratava o outro de uma maneira diferente, quando eu alterava meu tom de voz, quando minhas palavras tinham um tanto de rispidez. Ele sempre me chamava a atenção. Ele sempre me chamava a atenção. Porque nós demonstramos o nosso alto grau de espiritualidade no tratamento do dia a dia, no tratamento cotidiano com o nosso próximo. É aí que a gente revela o nosso grau de espiritualidade. Não é fazendo discursos belos, não é emoldurando em uma plateia comentários bonitos, porque oratória é técnica. Oratória dá para ser memorizado. Oratória é uma habilidade que a gente pode desenvolver com técnica. Mas como eu lido com o próximo no dia a dia, tem a ver com repertório, com habilidades e competências emocionais, morais, de esforço, de solidariedade, de altruísmo, de aceitação do outro e assim por diante. Então, isso é super interessante na característica da segunda revelação da lei de Deus, a revelação de Jesus, que é o lidar com o próximo. E por isso, Jesus... E aí Kardec comenta que Jesus, nos seus ensinamentos, colocou um véu, a gente já explicou esse véu, o véu das parábolas, dos ensinamentos alegóricos, das metáforas, para ser entendido por todo mundo, através daquelas histórias simples, e ao mesmo tempo para preservar o conteúdo mais profundo daquele ensino que naquele momento não seria entendido e que só seria entendido depois, séculos depois, com o tempo. Então, tinha um duplo objetivo. Ao mesmo tempo que era ser entendido pelas massas, pelas pessoas dos níveis de conhecimento mais variado, era também com a intenção de preservar ao longo da história a pureza, a verdade e a profundidade dos ensinamentos que seriam mais tarde, penetrados mais profundamente com o amadurecimento do ser humano, com a evolução do ser humano. E é por isso que Kardec vai dizer: era necessário que a ciência avançasse, que o progresso se fizesse, que a evolução do pensamento, do intelecto, produzisse seres humanos mais conscientes, mais maduros, para poder entender determinados detalhes, determinadas nuances, determinados aspectos do ensino de Jesus que na época
não era possível compreender, e ele o sabia. Ele disse isso, Evangelho de João, capítulo 14, eu tenho muito mais coisas a vos dizer, mas vós não compreenderíeis, e é por isso que eu vos falo por parábolas, porque senão vós não suportaríeis. Mas dia virá que meu Pai enviará um outro Consolador, um Paracleto. Paracleto, termo grego que significa advogado ou consolador, que virá falar em meu nome e dirá muito mais coisas que hoje eu não posso dizer. Ele disse isso no Evangelho de João. Mas esse assunto é para mais tarde, porque aí já estou entrando na terceira revelação, que vai ser o nosso próximo tema, que é sobre o Espiritismo. Bem, só para concluir, resumo, síntese da segunda revelação da lei de Deus, Deus é um Pai amoroso. Por isso que Kardec vai dizer, Jesus não era apenas um legislador. Kardec está comparando Jesus com Moisés. Moisés era um legislador. Jesus não era apenas um legislador moralista. Moisés foi. E isso não diminui a importância de Moisés. Moisés foi um grande missionário. Mas o caráter de Jesus é maior, é muito maior. Não se resume a um legislador moralista. Ele não veio apenas legislar e ensinar uma lei. Ele veio viver, que é mais difícil. Ele veio colocar em prática. As lições dele eram práticas. Por isso que os espíritos dizem que ele é modelo e guia. Porque o guia é o teórico. O guia é o que eu diz, vai. O guia é o que orienta. Mas modelo é aquele que é modelar. Aquele cuja vida é modelar, é exemplar. Então ele é modelo e guia. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para ser seu guia e modelo? E os espíritos respondem, Jesus. Então, segunda revelação da lei de Deus. Deus é um Pai amoroso. Na tradição mosaica, Deus era um legislador. Portanto, era o justo, era chamado o justo dos justos. Era o justo. Deus se revelava através da sua justiça, da sua legislação. Na segunda revelação, Jesus veio destruir isso? Não. Deus é justo. Deus é um juiz. Deus é um legislador. Deus é alguém que fez as suas leis. Mas ele é também, não veio destruir a lei, veio desenvolvê-la, cumpri-la, dar cumprimento, complementá-la. Deus é um legislador, é um juiz, mas é um Pai amoroso. Amoroso. E uma das propostas de Jesus que ele mais enfatiza, especialmente quando ele está dialogando com doutores da lei, com mestres da lei, é sobre a misericórdia. Veja o Evangelho de Lucas, as parábolas de misericórdia, todos os diálogos que ele tem com fariseus, com doutores da lei, ele fala parábolas de misericórdia. Parábola do filho pródigo, parábola do bom samaritano, parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, e assim por diante. A gente vai ver sempre o valor da misericórdia sendo exaltado por Jesus, sendo realçado por Jesus. Porque na tradição judaica havia muito a lei, a justiça de Deus, mas a misericórdia divina faz parte também do Criador. Então, ele apresenta a misericórdia divina, ele chama a atenção para a misericórdia divina, e ele também chama a atenção para a importância da misericórdia humana, para a necessidade de sermos misericordiosos. Então, Deus é um Pai amoroso, misericórdia divina, necessidade de sermos misericordiosos, por isso que ele ensina tanto sobre o perdão. O perdão não estava tão presente assim na tradição judaica, não estava tão expresso assim na lei, nas discussões. Estava expresso a justiça divina, a compreensão da justiça, mas não do perdão. Então ele fala sobre o perdão. E claro, da mesma forma que Moisés transmitiu uma revelação divina partindo da sua pessoa para o mundo, Jesus também tem na sua pessoa o foco de irradiação da sua proposta, da revelação. A revelação de Deus, que é a segunda revelação de Deus, em Cristo, está concentrada na figura de Jesus e dele é irradiada essa revelação para a humanidade toda. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte, enquanto Moisés transmitiu a lei divina por inspiração mediúnica, por inspiração espiritual, Jesus não transmitiu a lei divina, Jesus era a lei. Jesus era a lei em pessoa. Por isso que ele veio dar cumprimento. Se ele veio viver a lei, ele não era apenas um transmissor, não era apenas alguém que transmitia, que multiplicava, que reproduzia a lei. Era alguém que vivia a lei divina. Então ele era a lei em pessoa.
Um dia, eu já falei isso em nosso estudo, um dia a lei de Deus andou sobre nós. E essa lei se chama Jesus. É a lei de Deus encarnada entre nós. Eu acho que foi isso que João, o evangelista, quis dizer quando disse: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Para concluir, gostaria de citar um texto belíssimo de Emmanuel sobre a missão de Jesus, quando ele aborda a missão do Cristo, que é um texto que está em A Caminho da Luz, chamado O Cristo Inconfundível. Eu termino aqui a minha consideração, as nossas considerações sobre o assunto, citando esse texto, O Cristo Inconfundível, do livro A Caminho da Luz. Olha o que Emmanuel diz. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com um selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor, da semeadura e da seara, era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o texto O Cristo, texto de Kardec que procuramos aqui comentar com as nossas pobres e descoloridas palavras. E espero que estejam conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos.